Bom, continuando então, está aí a conceituação da linguagem verbal. Eu lembro para vocês que vocês têm acesso a esse material, tanto no Google Sala de Aula, quanto na plataforma educacional do SESI Senai. Disponibilizei esse material tanto em PDF, quanto em PPT. Aí, eu já estou até fazendo uso de um termo que talvez alguns não tenham acesso. PPT, o que é esse PPT? É o PowerPoint. PDF, o que é esse PDF? Então é uma maneira da gente verificar se nós estamos nos comunicando da maneira adequada, se o nosso código está sendo compreendido. Aí dá, de modo geral, uma conceituação sobre a linguagem verbal, que faz uso exatamente da língua falada, é o mais comum. A linguagem verbal que utiliza a mais comum língua falada. Se desenvolve de uma maneira bem mais direta. Mas nós temos também a linguagem verbal escrita, que se desenvolve onde a comunicação não é direta, ela é mediada, ela faz uso de algum meio, seja um jornal, seja uma revista, seja os próprios slides que nós estamos fazendo uso, mas então é uma linguagem mediada, não é direta. Por isso exatamente, isso aqui é importante, necessita de um vocabulário mais preciso, deve-se usar conceitos mais adequados, deve-se explicar mais e nomear mais as coisas e fatos, uma vez que o receptor, quando ele receber essa mensagem, não vai estar perto de quem está emitindo a mensagem, consequentemente, pode interpretar isso da maneira errada. Por isso que é tão importante na questão da linguagem escrita, da língua escrita, a gente fazer uso adequado desses conceitos, de realmente conhecer. É aí que, inclusive, a gente tem muito problema com a duplicidade de compreensão da mensagem. O sentido conotativo da palavra. Aí entra nessa questão o sentido conotativo e o sentido denotativo. O sentido denotativo, que é o sentido próprio, literal da palavra, aquilo que está lá no dicionário, e o sentido conotativo, que pode dar uma dupla interpretação da mensagem. Por exemplo, eu vou falar somente a palavra manga. Olha, se eu colocar sem inserir a palavra manga no contexto, não dá para eu entender o que está sendo falado. Pode ser a fruta, pode ser, por exemplo, a manga daqui da minha camisa. Ou pode também ser o verbo mangar, que em alguns locais, alguns lugares do nosso Brasil tem o sentido de chacotear, de zombar da pessoa, sentido conotativo, tá? Os níveis de linguagem. Os níveis de linguagem que nós temos basicamente são o coloquial, informal e o culto, que obedece às normas da língua. No nosso caso, vamos falar da nossa língua portuguesa. Conjugação adequada, o verbo sendo conjugado conforme os seus pronomes, os seus substantivos, e por aí vai nesse sentido. Então eu tenho a linguagem coloquial e a linguagem culta. E esse nível de linguagem, ele vai variar muito. Vai variar segundo o grau de instrução, segundo a idade. À medida que a gente vai adquirindo uma certa idade, cultura, esse nível de linguagem ele tende a ser um pouquinho mais adequado. Se eu tenho mais educação, que eu digo educação das escolas propriamente dita, aumentando-se o meu grau de conhecimento, eu vou fazer uso mais de uma linguagem formal, culta, tá? O pessoal do interior, as roças, é muito comum fazer uso mais da linguagem coloquial. Ali, em vez de falar estou com dor nas costas, eu já vou falar que eu estou com dor na cacunda. Minha cacunda está doendo. E não só a questão da palavra, mas como até mesmo o jeito de falar. Isso tudo influencia dentro daquilo que a gente conhece como níveis de linguagem, coloquial e o formal. Dentro da minha sala de aula, ou dentro de uma sala de aula, a gente deve fazer muito mais uso, na realidade é o adequado, da linguagem culta do que a linguagem coloquial, formal. Problema. Nós hoje, principalmente os nossos jovens, eu falo principalmente dos nossos jovens porque é a realidade. Inclusive minha filha, vira e mexe, eu tenho que estar chamando a atenção em relação a isso. WhatsApp.
A maioria das pessoas faz uso de uma linguagem coloquial no WhatsApp. Vai abreviando V e o C, o TB, TMJ. Eu fui descobrir o que significa esse tal de TMJ, acho que semana passada. Tamo junto. E não é nem estamos juntos, não. Eu até pedi para minha Flor escrever o que é. O que é esse TMJ aí, Flor? Aí ela... Tamo junto. Rapaz, na hora que eu vi isso aqui, assim, meu Deus do céu, tamo. Não é nem estamos juntos, não. É tamo junto. Aí, para ficar mais fácil, mais rápido, TMJ. Eu até fiz uso desse tal de TMJ aqui, eu baixei uma figurinha, achei legal, uma figurinha desse negócio aqui, TMJ, e inclusive até fiz uso dessa figurinha com o grupo da nossa UC, vocês, alunos. Até coloquei lá um TMJ, mas eu só fui descobrir o que era isso semana passada, ou seja, eu estou muito mais habituado com a linguagem culta, formal, do que com a linguagem coloquial. Os nossos jovens é o contrário. Agora detalhe, cuidado com isso, porque na hora de uma redação, de um Enem, de um vestibular, de um PAS, de um SAS, de um concurso, nós estaremos tão habituados a escrever, falar e escrever de uma linguagem, uso da linguagem formal, que aí na hora que a gente realmente tiver necessidade de usar a linguagem culta, teremos dificuldade. Não é incomum isso aí de forma alguma. A comunicação verbal está ali, ó. A gente percebe que existe uma proximidade do emissor e do receptor, o canal verbal. A verbal escrita é o tipo de comunicação que não necessita da fala para ser compreendida. Pode ser encontrado em revistas, placas, cartazes, faixas. Com esse slide, com essa prancha aqui, inclusive, já dá para responder aquilo que eu deixei para vocês pensarem. Na hora que o guarda está apontando o sinalzinho lá, amarelo, vermelho, verde, qual é o tipo de linguagem, de comunicação? Não verbal. Cuidado com o que o seu corpo nos diz. Comunicação por mímicas, comunicação pelo olhar, as comunicações posturais, comunicação consciente e até mesmo consciente. Tem hora que a gente está se comunicando, o nosso corpo está passando a mensagem, a gente nem percebe. A postura, sabe, aquela postura relaxada, bem light, tranquila. Isso pode dar, se eu estiver num momento de uma entrevista com alguém no processo de recrutamento e seleção, a postura que a pessoa fica lá muito relapsa, muito desleixada, isso já não passa uma boa impressão. Mas também não quer dizer de forma alguma que eu tenho que ficar lá engessado, duro, rígido. Aí já está me passando, o corpo está me passando a mensagem para o meu entrevistador de que eu estou tenso, nervoso. Tem hora que até o olhar da gente nem sequer dizia do cara. Ou tem hora que eu nem sequer consigo olhar para a pessoa que está me entrevistando. Por quê? Insegurança? Medo? Qual é a razão disso? Desculpa. Então, cuidado. Muito cuidado, muita atenção com a linguagem que o nosso corpo está passando. Aspectos fundamentais da comunicação do gestor. Abordando agora um pouco a questão do tema da comunicação organizacional. Item muito importante, principalmente para quem trabalha na área de gestão. Líderes. A comunicação é um item crucial para que a sua empresa obtenha sucesso. Na realidade, a gente pode realmente dizer que, se você não se comunica bem, o sucesso da sua empresa ficará bem prejudicado. Até porque não terá como você passar da maneira adequada os objetivos, as ações, aquilo que a empresa pretende alcançar. Então, muito cuidado com a questão de como você se comunica com a sua equipe, com os seus subordinados. Muita atenção nisso, mais uma vez, porque a sua comunicação é reflexo do sucesso ou insucesso da sua instituição, ok? Paramos aqui, mais um videozinho, logo em seguida a gente continua.